Processo de onboard de entrada de cliente de gestão, assessoria em tráfego pago na sua operação, seja você agência, seja você a agência. Bom, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Wagner Rodrigues, eu sou gestor de tráfego pago, infoprodutor e também mentor, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês como é que funciona aqui o processo de onboard de um cliente para ele poder entrar na minha operação. Assim, a primeiro modo pode parecer que é muito complexo, né? Mas se você for um gestor de tráfego pago solo, uma urgência, você faz todo esse processo aqui de forma reiterada. Então, convenhamos que com isso, o máximo de clientes que você vai conseguir atender aqui, porque aqui foi o máximo que eu consegui, é em torno de 15 clientes, tá? E trabalhando muito, não trabalhando assim, de forma, assim, aquele famoso trabalho 3 horas por dia, isso é pura mentira que eles pregam para você para te vender cursos, né? Então, que eu vou te passar uma estrutura assim bem simples, o que quem vai cuidar de cada parte dessa estrutura, lembrando que não é nada consolidado ali, pode variar de operação para operação, mas é mais para clarear a sua cabeça, para te deixar você mais à parte, porque os cursos que a gente compra infelizmente ou felizmente, eles ensinam a apertar botão, que é o tráfego pago em si. Mas isso daí não vai colocar dinheiro no seu bolso. O que vai colocar dinheiro no seu bolso é você ter uma boa gestão de processos, uma boa argumentação, uma boa tática de persuasão na reunião. São isso que vai influenciar no seu resultado final. E como que você sabe disso? Sofrendo na pele, no skin the game, no jogo, no dia a dia. No início você vai abordar 100 clientes, talvez você não feche nenhum. Aí se você corrigir a rota e abordar novamente os outros 100, talvez você feche um. Se você corrigir a rota, abordar novamente os outros 100, talvez você feche 3. Isso tudo vai depender de você e o que você faz com, entre aspas, os nãos que você recebe. E se você é uma pessoa que é capaz de sentar, analisar o que foi feito de errado e posteriormente colocar em ação novamente, não desistir na primeira queda ali. Perfeito? Então, aqui eu tenho os meus processos, eu utilizo a plataforma do Notion para estar organizando tudo que eu preciso, tá? Eu utilizo também plataformas externas que ajudam que auxiliam, né, nessa organização. E aqui eu vou mostrar para vocês bem rápido. Eu não vou abrir as pastas aqui para não ficar um vídeo longo, mas é só para vocês terem uma ideia. Perfeito? Então a gente tem aqui o material do SDR, tá? Qualquer pessoa que a gente contratar para SDR aqui, ela vai saber exatamente o que fazer, porque ela tem aqui os procedimentos que a gente disponibiliza e tem aqui o playbook do SDR. Então vale muito a pena vocês sentarem com calma e criar dentro da realidade de vocês. Uma frase que eu ouvi que mudou totalmente a minha vida foi assim: olha, para, respira, senta, se coloca no seu lugar. Depois que você senta, se coloca no seu lugar, você fala: opa, peraí. Um exemplo, eu não consigo cobrar R$ 3.000 de um cliente agora dessa forma que eu tô. Eu preciso me profissionalizar para eu conseguir chegar naquele ticket e cobrar e ser justo com o meu cliente, entregar de fato o valor que ele está me pagando ali, tá? Então, primeiramente você para, se coloca no seu lugar e faz um panorama ali de onde você está e onde você quer chegar. Depois disso, você tem que traçar o seu plano, tá? A gente tem aqui um cronograma de urgência para 2026 e também um cronograma de agência, um mapa de guerra aí de 3 contratos semanal, tá? Tem pessoas que fecham muito mais, tem pessoas que fecham muito menos, mas como a gente está nichando aqui o nosso segmento, porque é uma tendência do mercado, a gente está vendo que a gente consegue entregar melhor resultado, se posicionar como especialista e, consequentemente, ter um LTV maior, a gente está fazendo essa migração também. E olha só, se for uma dica para me dar para vocês aqui nesse vídeo, façam isso também. Mas se você estiver iniciando, pega ali o que a gente chama de calibre 12, né? Aquela 12 de cano cerrado ali, pum, atira para todo lado. Você precisa entender, conhecer um pouquinho de cada tipo de cliente para você definir ali, de fato, qual caminho você quer seguir. Perfeito? Então aqui, ó, eu tenho o material do SDR, o material do Close, o material do CS aqui. Perfeito? Bom, tem também o do gestor de tráfego pago ali, que é a mesma coisa ali, é coisa simples, né? Por isso que eu falo, eu acho que o gestor de tráfego pago hoje, enfim, cada vez mais a gente está perdendo a autonomia da plataforma, então vamos lá. Aqui a gente tem, ó, organograma, que é o que a gente precisa para entender de fato onde a gente está e aonde a gente quer chegar. A gente tem a projeção para 2026, o mapa de guerra, o MBA de gestão de tráfego pago, modelo de escala, enfim. As fontes de tráfego que nós utilizamos, que é YouTube, LinkedIn, Instagram, Google, Iscas.
Os playbooks, isso daqui é muito importante. Olha só para vocês verem aqui, ó. A gente tem playbook comercial, playbook do Closer, playbook do STR, playbook do WhatsApp, playbook do follow-up, playbook de e-mail, playbook do CS, playbook do gestor de tráfego e playbook do nosso método. Aí você fala assim, nossa, mas para que isso tudo de informação? Você precisa ter isso mapeado para quando você precisar apresentar isso para um novo colaborador, você tem tudo isso. É o material que você vai ter que criar se você quiser crescer. Não tem como você fugir disso. No começo, esquece tudo isso daqui. É tudo, entre aspas, encheção de linguiça para o momento atual que você está. Mas depois, não tem como você fugir disso, tá? Não tem como você fugir de uma ferramenta, não tem como você fugir em pagar consultorias para você conseguir melhorar seu processo, não tem como você fugir de pagar mentores para te ensinar a gerir o seu negócio, ensinar ali a gestão financeira. Não tem como. São degraus que você vai ter que subir e, assim, se você quiser crescer, felizmente você vai ter que pagar isso. É igual o imposto do governo. Eu também sou uma pessoa que fico indignado com o tanto de imposto que eles cobram da gente, o retorno que eles dão pra gente, mas a gente tem que pagar, não é verdade? Então, aqui, para vocês conseguirem entender, eu vou entrar aqui no meu procedimento padrão, tá? A gente está aqui, ó. Então é isso aqui que eu compartilho dentro da pasta do SDR, dentro da pasta do Closer, dentro da pasta do gestor de tráfego pago e dentro da pasta do CS. Tá vendo? Esse daqui é o material. Quando eu quero colocar um material novo para eles lá dentro, é só eu vir e inserir aqui que automaticamente lá dentro da pasta deles, eles vão ter acesso a esse material. Mas isso eu já estou falando de uma operação que já tem outras pessoas fazendo outras funções, tá? Para você que está no começo, isso você só tem que ter aqui o básico para você conseguir levar isso adiante, a sua operação em diante. Então, assim, o que você vai ter que fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui o processo aqui através do meu mapa que eu desenhei aqui rápido para explicar para vocês. Bom, aqui você vai ter que prospectar o teu cliente, tá? Prospectar. As formas de prospecções são várias. Tem modelo inbound e outbound. Você vai escolher qual que é o melhor modelo para você, tá? Você vai ter que testar todos os modelos para você identificar como que você tem um desempenho melhor. Perfeito? Bom, a gente tem, depois que você prospectar, você pegar ele algumas informações referente ao seu ICP ideal, aqui é bom você criar. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Você cria um material para você definir a sua persona, tá? Que assim, o que você vai fazer? Você vai direto nesse cliente. Você não vai ficar perdendo tempo prospectando outro tipo de cliente que não tem, por exemplo, dinheiro para te pagar. E aqui, ó, se você for fazer uma prospecção no Instagram, eu posso te dar uma dica rápida aqui. Vai lá no Instagram, verifica se eles têm boas fotos. Se eles não tiverem boas fotos, vai lá na biblioteca de anúncios, verifica se eles estão fazendo anúncio. Tá? Já é alguns starts que você tem que ligar ali de alerta. Se ele não tem boas fotos, não está fazendo anúncio, assim, vai depender de você. Se você entrar em contato, saiba que você vai, dependendo da situação ali, você vai ofertar um ticket baixo para ele. Aí você vai lá no Google Meu Negócio, né? Verificar lá. O Instagram dele tem posta a cada um mês. Assim, é um cliente que, para mim, para nós aqui, a gente descartaria. Assim, não quer dizer que é um cliente em potencial, mas para nossa operação ele não serve, mas pode servir para sua. Se você estiver começando, você cobrar uns R$ 500 dele ali, mais uns 1.000 de tráfego, 1.500 por mês. Aí, se você for mais uma pessoa maluca, igual eu vejo assim, eu oferecer para ele umas postagens simples que você faz dentro do Canva. Mas nada contra isso, tudo bem, tá? É para você crescer, você precisa estar no jogo. E tá tudo bem, tá? Mas assim, você vai criar um material de filtro para você saber exatamente quem que você vai prospectar. Aí, perfeito, você vai prospectar isso. Você vai ter uma grande massa, uma grande demanda. Você vai precisar de um lugar para você registrar. Não tem um dinheiro. Vai lá no Google Sheets, cria uma planilha e você vai fazendo ali as prospecção. Ah, eu tenho dinheiro. Então você pode vir no link abaixo na descrição e liberar para você esse modelo do Notion para gestor de tráfego pago. É um modelo que serve muito bem para iniciante e também para nível intermediário ali. Para avançado, tem que fazer algumas modificações, igual está dentro do meu modelo. É o modelo que eu utilizo também. Perfeito? Bom, aqui, ó, dentro de propostas, você abriu propostas aqui, abriu propostas, você vem aqui em registrar alvo e você vai registrando aqui os seus clientes alvo para você poder entrar em contato. Aí tem todas aqui as informações para você preencher, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque a minha intenção nesse vídeo não é te vender nada, é só te mostrar como eu faço e como que você pode fazer também. Você pode muito bem replicar todas essas informações, eu até dou uma pausa aqui, ó.
Pronto aí. Bate um print aí e replica todas essas informações que você está vendo na tela aí em relação às informações que você precisa pegar e replica dentro do Excel ali, tá? Para você iniciar, tá ótimo, mas você não vai conseguir sustentar nisso, você vai ter que contratar uma ferramenta. Perfeito? Identifiquei o meu cliente ideal. O que você vai fazer agora? Vai entrar em contato. Aí você tem que ter um script de validação para esse cliente. Então, você vai ter que ter um script de prospecção. Aí você vai ter que ter um script. Olha só, presta atenção, tá? O que eu tô passando para vocês aqui assim, vamos dizer que é algo bem assim, para te colocar você se você for um iniciante no próximo nível. Então, curta esse vídeo, comenta, interage. Se você for um hater também, comentem abaixo, vai ser muito bom. Enfim, então você vai ter que ter um script de WhatsApp. Assim, o script que eu tô falando aqui é um roteiro, tá? Um roteiro de WhatsApp, de mensagens. Você vai ter que ter um script. Vou colocar aqui, roteiro de ligação. Aí aqui não é bom passar de 30 segundos não, tá? Ninguém gosta de ficar ouvindo podcast, não. E uma sequência e um e-mail. E um script de e-mail. Aí, se você for mais a fundo, igual a gente vai, a gente tem também um script de Instagram. Ah, mas por que você tem tantos scripts? Porque cada plataforma, o usuário, ele se comporta de uma forma. Ele se comporta de um jeito diferente. Então, você tem que abordar de conforme aquela plataforma te oferece. Quando você aborda alguém no TikTok, é diferente do que você aborda no Instagram. Quando você aborda alguém no Instagram, é diferente da forma que você aborda os grandes empresários lá dentro do LinkedIn. Então, assim, você tem que criar. Tem que ser o seu. No início, você pode criar um documento Word para isso tudo. Não tem necessidade de você separar igual a gente separa. Consegue entender? Então, isso que você vai precisar para você trabalhar legal, tá? Para você ter uma cadência. Perfeito. Você criou o seu script de validação aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que trazer algumas informações relevantes para dentro da reunião antes de qualificar esse lead, né? Uma qualificação aqui. Eu coloquei para vocês ali. Vou colocar isso aqui, ó. Qualificação. Aí, como eu falei para vocês algumas coisas aqui do Instagram, eu vou deixar aqui só para ficar registrado, né? Fotos com boa resolução. Pelo menos uma postagem na semana. Passou de um mês, ver que ele é desdeixado. Verificar a biblioteca de anúncios. Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio aqui pode ser utilizado para order bump, para dar um sell, se ele não fechar com você um tráfego pago. E também pode ser utilizado como bônus. Aí fica a seu critério, tá? Aí vai ser a sua estratégia aí. Landing page, essas coisas assim, cara, quando o cliente está em tração ali, na fase 1, aqui no meu método, ele está em tração na fase 1. Na fase 1 é cliente WhatsApp, para a gente ter demanda, para a gente ver se de fato ele tem muitos clientes ali interessados no produto dele. A gente passa ele para o nível 2, que é o processo, né? Instala um CRM, constrói uma landing page, migra ele para o Google também, enfim. Aí vai depender do seu processo aí, do que você faz aí na sua operação. Mas cria um qualificador para você. Por que eu não vou criar aqui algo consolidado? Porque não existe isso, tá? Cada empresa, cada agência, cada operação tem a sua forma de qualificar o lead. Então você cria o seu método aí, vai abordando de acordo com o que você for abordando, você vai vendo o que está dando certo, o que está dando errado. Documenta isso para você ter acesso depois, que vai dar super certo, tá bom? Aí você vai preencher esses requisitos aqui para levar ele para reunião, para você não perder tempo. Pare de ficar fazendo reunião que não vai te dar nada. Foca o seu tempo em crescer a sua operação, tá? Seja você gestor de tráfego pago, seja você dono de uma grande agência aí. Tá? Hoje eu me considero uma equipe. Eu não gosto de ser chamado, entre aspas, aqui de agência, tá? Enfim. É o nosso grupo. Bom, aqui na reunião de apresentação, do close aqui, de apresentação ou de fechamento, você vai ter que fazer algumas perguntas estratégicas, além daquela que você conseguiu pegar ali, como se fosse o SDR, passou por close aqui. Se for você sozinho, você vai ter que fazer algumas perguntas estratégicas ali. Então você vai ter que criar o seu material de fechamento.
tá? Isso é muito importante. Então você cria aí, existe várias IAs, você pega, vê se condiz com a sua realidade, você vai ajustando para ficar fácil, compreensível para o cliente, que você consiga falar a língua dele. Não fico falando esses termos difíceis aí, o que a gente chama de juridiquês, tá? Porque eu sou formado também em Direito pela Faculdade Estácio de Sá, então a forma que a gente conversava ali no escritório com nossos clientes ali, de fato, como a gente é aluno, né, pra gente falar lindo, quando a gente era aluno, pra gente falar lindo, dava uma sensação de superioridade, falar lindo, mas o cliente do outro lado ficava assim, o que você tá falando? O que é isso? Não sei o quê. Ou seja, quanto melhor você conseguir se comunicar com o seu cliente, ser mais claro com ele, falar a língua dele, melhor vai ser para você conduzir essa reunião até o fechamento. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. O cliente quer saber de duas coisas: quantos investir e quantos vai retornar. Só isso. Se você conseguir deixar isso claro na cabeça dele, pode ter certeza que é um cliente que você vai conseguir fechar. Então você tem que ter um briefing de reunião do closing ali, com táticas de persuasão, para que você consiga finalizar essa reunião com a proposta de valor ali que vai agregar no negócio desse cliente, para você conduzir ele para pagamento e confecção de contrato. Então você está conseguindo entender. Eu não estou disponibilizando para você aqui o briefing de uma reunião. Depois eu posso até verificar se eu mando algum para vocês, mas isso daqui você consegue construir, até porque você precisa pegar essa experiência, ver o que está dando certo aqui na qualificação e ver de fato aqui o seu script. E uma coisa muito boa para quando você avançar, você saber o tanto de cliente que você está prospectando, o tanto de cliente que você está agendando reunião, o tanto de clientes que estão comparecendo. Tudo isso são métricas futuramente para você crescer o seu negócio, tá? Mas no início foca somente naquilo que vai colocar caixa na sua empresa para você girar. Perfeito? Então você cria o seu biframe de reunião do closing. Perfeito. A proposta, quando você estiver fazendo a reunião ali, é bom você ter uma proposta única, tá? Ah, você fala assim, como assim eu vou ter uma proposta única? Sim, uma proposta única. Ah, mas eu não tenho que adequar para cada cliente, não? Não. Esse negócio de ter pacote fechado complica muito, porque tô falando em relação a valor de contrato, tá? Você não pode ofertar nada personalizado para o seu cliente, porque isso vai te atrapalhar você a escalonar a sua operação. Mas em relação à sua proposta, você tem que ter um método que você vai ofertar para o seu cliente para resolver o problema dele. Se você ofertar gestão de tráfego pago, infelizmente você vai perder o contrato. Então ofereça para ele um método. Olha, você está aqui hoje nesse local aqui. Não adianta eu te dar uma Ferrari na sua mão se você não tem dinheiro para colocar, fazer manutenção, colocar a gasolina necessária para andar nesse equipamento. Não adianta. Você vai perder dinheiro e vai se frustrar. Você hoje está aqui. Você quer chegar lá. Então, para a gente chegar lá, a gente tem que fazer isso aqui hoje. E o meu método, ele vai solucionar esse problema aqui hoje. Perfeito? É só um exemplo, tá, gente? É claro que você tem que ser mais maleável ali. Mas é só para você ter um exemplo. Então, hoje, o meu foco é gerar caixa. Cliente, WhatsApp. Viu que está gerando muito cliente, ele não está conseguindo atender, não está conseguindo fazer. Vamos agora qualificar esses leads? Vamos criar uma landing page? Vamos criar um formulário? Vamos fazer alguma coisa? E vamos implementar um CRM na tua operação. Perfeito. Olha só, você tirou ele do ponto A, levou ele para o ponto B, e depois você vai levar ele para o ponto C. Então cria um método que faz exatamente isso, que pega ele no ponto que ele está agora, leva ele do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C. Perfeito? Apresenta o método. Então esse vai ser sua proposta única, seu mecanismo único de valor ali. O Move, né? Deixa eu colocar aqui para você. Em relação a valores, aí você pode, não precisa colocar na proposta, mas aí você pode definir, se você quiser, cliente X até R$ 1.000, cliente Y de 1.000 a 3.000, cliente, enfim, você define aí, mas não coloca na sua proposta, porque vai depender muito daquilo que o cliente está precisando no momento. Perfeito? Fez ali a proposta. Agora, o cliente falou, perfeito, vamos implementar. Vamos implementar. Então, pagamento e confecção de contrato. O que eu recomendo aqui na operação? Presta atenção. Pagamento na hora, na reunião ali. Não, beleza, estou te mandando o Pix aqui agora, consegue fazer o pagamento para mim? Tô aqui, ó, banco aberto, já te encaminha agora, encaminha para ele na reunião. Ele fez o pagamento, aí você fica mais relaxado para você poder confeccionar o contrato desse cliente. Por quê? O que a gente fazia aqui? Beleza, a gente vai te enviar o contrato e o pagamento. Pagava sim, mas só que demorava. Isso atrasava muito a gente. Então a gente resolveu Pix na conta, a gente confecciona o contrato e faz ali o envio, tá? Aí você pode utilizar as plataformas para você subir o seu contrato. Mas Wagner,
Como é que eu vou pegar esses dados desse contrato? Como é que eu vou fazer? O Pix você pode criar no banco empresarial ali e fazer para ele mandar no seu CNPJ. Ou cadastrar ali em uma plataforma dessa, tipo Asas, para cobrar automaticamente dele. Vai ficar ao seu critério. Ver o que é melhor para você, quais taxas você consegue pagar, o que fica melhor para você, tá? Isso é decisão sua. Confecção de contrato. Eu preciso de dados para confeccionar esse contrato. Bom, o pagamento em mãos ali, você vai ter que criar um documento no qual você consiga perguntar para o seu cliente, tá? Essas informações. Aqui, estou te mostrando como que eu faço, tá? Aqui, o que a gente faz? A gente vem aqui no cliente, ó, dentro da pasta de um cliente, esse daqui é um alvo, né? Um alvo que a gente registra aqui várias informações aqui referente aos leads que nós vamos prospectar do dia. Aqui, ó, na nossa pasta do cliente, cada cliente ele cria uma pasta dessa, a gente tem aqui dados da empresa. Então, ali na reunião mesmo, a gente está com o cliente aqui, porque ele já veio para o nosso modelo aqui, porque se ele chegou na reunião, ele já está no nosso modelo ativo. Então, a gente colocou aqui, pega a razão social, CNPJ, essas são as informações, mais uma vez, bate o print aí, para você conseguir criar o seu formulário, para você pegar essas informações para confeccionar o contrato do seu cliente. Beleza? A gente pode perguntar na reunião ou a gente tem um formulário ali com essas mesmas informações que a gente compartilha com ele, ele preenche rapidinho ali, essas informações chegam pra gente. Você tem que verificar qual a melhor forma para você. A gente usa o formulário, tá? Na reunião a gente não fica perdendo tempo perguntando dados. Usa o formulário ali, acabou. Beleza, assinou o contrato. Aqui é interessante, ó, você sair da proposta já com uma reunião de kick-off agendada, tá? Isso vai depender se você... Vamos lá, mais uma vez deixa eu explicar para vocês. Aqui, a gente qualifica o nível da empresa. Tem empresas, pequenos negócios, que a gente não faz uma reunião de kick-off, a gente pega no formulário, tá? Tá tudo bem, talvez vai martirizar embaixo no comentário aí, mas é o que a gente faz e dá certo, tá? Não tem necessidade. Principalmente se o empresário ele for muito corrido, porque quando ele é dono de pequeno negócio, ele está na operação ali no meio também, tá? Muitas vezes trabalhando mais do que o funcionário. Então a gente manda um formulário para ele, ele preenche pra gente. Às vezes ele preenche 11, meia-noite, mas preenche. Isso que é bom, tá? E quando for um funcionário mais que ele já delegou as funções, tudo, ele tá mais na parte do crescimento operacional dele, a gente faz uma reunião. Então a gente já sai daqui com a reunião agendada. E você tem que ter um processo, eu esqueci de falar, né? Até perdão, que isso é muito importante, já definido na sua empresa, desde a prospecção até a primeira campanha do cliente. Aqui é 14 dias, tá? E dentro de 14 dias a primeira campanha dele sobe. Então você tem que ter esse processo muito bem definido. Daqui a 2 dias você vai fazer o quê? Uma reunião X, Y, Z. Define isso dentro da tua empresa. Então aqui na confecção de contrato, a gente pega esses dados, faz o contrato, envia para ele, coloca prazo, tudo certinho. Mas a gente não deixa de seguir no funil, porque o pagamento já foi feito, então a gente segue. Bom, mas aí fica a seu critério se você vai subir a campanha ou não antes dele assinar o contrato. Mas aí tem um follow-up do contrato que vocês podem fazer. Beleza. Aqui a gente tem um formulário de onboard, que é o mesmo formulário que a gente abre na reunião. Você tem que criar o seu formulário. Eu vou abrir o meu formulário aqui para você saber. Então, vamos lá, ó, recapitulando. A gente criou um material de qualificação, um material de script, de roteiro ali de prospecção. A gente manda pro closing, no caso, se for você mesmo, um material de reunião, uma proposta única com mecanismo único de valor. Você vai ter que criar aí um documento para você estar pedindo sempre nas reuniões as informações referentes ao contrato. Você vai ter também a reunião de kick-offs, que essa daqui é a mais importante para você poder criar a estratégia do seu cliente. Então aqui no nosso cliente, ó, vamos pegar esse daqui que a gente já está abrindo ele toda hora. Lá dentro da pasta de reunião, ó, vou mostrar para vocês, tem aqui reunião, é uma pasta exclusiva do cliente, então todas as reuniões que a gente fizer com esse cliente, aqui dentro, a gente vai registrar como ata mesmo, a gente vai vir aqui, ó, nova reunião, tá? Tem até aqui que eu já abri, ó, kick-offs, então a gente vai abrir e aqui tá as informações que a gente pergunta nessa reunião, a gente vai fregando, ó. Isso daqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo, são informações que você vai fazer com que o seu cliente, que você construa uma estratégia para o seu cliente e apresente para ele a solução do problema dele. Perfeito? Fez isso daqui, preencheu.
fez ali a estratégia do seu cliente, montou, aí você pode mandar para o CS para ele fazer a apresentação da estratégia via PDF. Se for assim, não coloca juridiquês, como eu falei para vocês, coloca aquela coisa bem clara ali e não fica falando também sobre o que você vai fazer dentro do gerenciador de anúncio, né? Fala assim direto, olha, a gente vai montar para você, vamos supor que ele vai investir R$ 30 por dia. É só um exemplo, tá, gente? A gente vai montar para você aqui duas campanhas. Uma campanha a gente vai gastar ali R$ 20 diário direcionado ali para captação de novos clientes, direcionando diretamente para o seu WhatsApp, e os outros R$ 10 a gente vai investir para a gente numa campanha para mostrar para as pessoas que vocês estão localizados naquele determinado ali local, tá? Ou numa campanha para crescer o seu Instagram, seguidores. Eu não sei, só para vocês terem uma noção aqui, tá? 3 páginas ali, 4 no máximo. Pelo amor de Deus, para de mandar Bíblia para o seu cliente. Perfeito? Aí você vai partir para as configurações. Nessa parte vai ficar aqui o CS você. Se você for tudo, vai ficar você. Fez as configurações. Nessa parte das configurações, dentro do nosso modelo, também a gente tem aqui o onboard completo do cliente. Olha só que bacana. Processos internos, tá aqui, ó. Então aqui, ó, a gente tem a fase inicial. Depois que ele fecha o contrato, você tem que criar o grupo, solicitar a confecção de contrato. Eu vou mostrar isso aqui para vocês com calma, tá? Enviar a chave de recebimento e etc. Mas só para a gente finalizar aqui. Perfeito, fez as configurações, tudo certo. Skin the game. Campanha no ar, aí vai ficar no acompanhamento do CS, da gestão de tráfego pago, o CS para manter esse cliente ativo e o gestor para gerar resultado. Perfeito? Perfeito. Aí depois que vencer o contrato, você manda ele novamente no close para você estar renegociando aí as cláusulas contratuais de vocês, principalmente valor, se você estiver gerando resultado para esse cliente. Então esse é o processo de onboard do cliente. São várias informações que vocês vão precisar, tá? E a gente tem todo esse processo documentado aqui dentro do Notion para gestores de tráfego pago. Cada cliente ele cria o seu processo interno. Então precisou criar o grupo do WhatsApp, a gente cria o grupo do WhatsApp. Aí a gente coloca aqui, ó, inserir o logo da empresa, inserir descrição, adicionar responsável pelo atendimento e feedback, adicionar responsável pelo design. Ah, não tem nada disso. É só excluir, irmão. Aqui é uma operação completa para quem de fato quer crescer, não quer ficar na mesmice. Ah, solicitação de dados para a confecção do contrato, editar contrato, contrato enviado, tá? Essa é a fase 1. A fase 2 é a fase da pesquisa aqui, que você vai criar um Google, vai fazer uma call de kickoffs com ele, solicitar meio de pagamento dos anúncios. Isso é muito importante. Compartilhar a pasta do Google Drive que você cria. Enfim. A fase 3 aqui, a fase de desenvolvimento da estratégia. Enfim, as ações que você faz dentro do MetaAds, do Google, das plataformas que você vai utilizar com esse cliente. As ações que você vai fazer posteriormente, apresentar a estratégia, apresentar os criativos que serão utilizados, textos, enfim. E os 5 aqui, se você tiver uma dashboard, compartilhar com esse cliente uma dash para ele acompanhar os resultados em tempos reais. Perfeito? Agora voltando aqui, ó. Aqui quando o cliente estiver com as campanhas ativas, tá? Eu vou puxar mais um aqui na frente, que isso daqui é importante, ó. Comunicação. Porque quem faz isso é o CS, né? Mas o gestor de tráfego pago vai ter que compartilhar as métricas com esse cliente. Então, é o seguinte, o que a gente faz aqui? Isso vai depender do plano que o cliente fez conosco, do que foi ofertado ali. A gente dá total autonomia para o Cruze ofertar ali, tá? O que ele ofertar para a gente ali, a nossa equipe ela tá junto ali. Se ele fizer porventura ali uma coisa não legal, não interessante, não bacana, a gente não aponta o dedo e fala assim: ah, não era para você ter feito isso, como é que a gente vai atender? Não, vambora, vamos junto. Todo mundo errou, vambora. Que se sirva de aprendizado e não vamos cometer novamente esse erro. Então, você vai ter aqui o relatório semanal de tráfego, tá? A gente envia aqui por PDF ou mensagem, isso vai depender. O PDF ele é bem completinho, tá? Isso vai depender do nível que o cliente encontra-se, do tipo de nível que ele encontra-se na nossa operação. Aí vai ter aqui a reunião, aí alinhamento da rota, alinhamento da rota. Aí você decide quinzenal, mensal e a reunião de quarta, né? Geralmente vocês pegam o contrato de 3 meses, é uma reunião final. Perfeito?
E aqui, ó, referente às solicitações que o cliente faz. Aí você pode atender em 24 horas, 72 horas, 12 horas. Isso, isso vai depender muito do que você for fazer aí, perfeito? Dos planos que você tem aí. Então essa comunicação é bom ficar aberta lá dentro do grupo, tá? E o que você tem que fazer na criação do grupo do WhatsApp ali? Colocar o link os links, por exemplo, o link do Drive. Deixa eu colocar aqui, puxar aqui. No grupo do WhatsApp, você vai colocar o link do Drive, aí você coloca o link do relatório, o link dos criativos e os documentos, tá? Assim, você coloca o link lá para fixar lá para ficar melhor. E o link da Dash, né? Se você for utilizar uma dashboard para ele poder acompanhar. Aí fica fixado no grupo lá com informação bem importante para esse cliente, com orientação, que aí vocês vão deixar mais claro a comunicação entre vocês, tá? Então aqui, ó, tá aqui criado, acredito que eu tenha aberto muita mente de vocês em relação aos processos da entrada do cliente na tua empresa, os materiais que você precisa criar. E esse modelo aqui do Notion para gestor de tráfego pago é um modelo para iniciante e um modelo para intermediário também. Como eu disse, é avançado e precisa fazer algumas alterações, visto a complexidade de como nós operamos a nossa gestão de tráfego pago. Tá? Ele é um modelo completo para você que está iniciando. Eu estou utilizando aqui o aplicativo que eu baixei no meu sistema operacional. Vocês também podem baixar. É totalmente na versão gratuita, não vai precisar investir. E a gente tem aqui, ó, o nosso funil que eu expliquei para vocês. Temos aqui as tarefas dos clientes que você vai fazer ele diariamente, tarefas da empresa, calendário de reuniões. Aqui tem os clientes e suas pastas. Tem CRM que você pode estar aplicando. Olha só que bacana, para você saber exatamente qual parte o cliente encontra. Tem o marketing que você pode fazer da sua empresa ou do seu Instagram, as metas que você precisa registrar, produtos e serviços que você oferece, páginas de vendas, leads, que você tem aqui um formulário que você pode compartilhar para o lead preencher. Então é um formulário ele completo, completíssimo e vale muito a pena o teu investimento, tá? Principalmente porque se você começar da maneira certa, a chance de você prosperar mais rápido é maior, tá? Muita gente fala que não precisa de um sistema desse, só posterga. Depois você tem que passar todas as informações da planilha que está utilizando para dentro de um sistema desse. Perde muito tempo. Eu falei isso porque eu já instalei esse modelo em grandes agências de tráfego pago e de fato eles utilizavam o Excel, tá? Nem o CRM tinha. Enfim, e dá um trabalhão, tá? São muitos clientes que se desligaram, que, enfim, tem que passar todos os dados para dentro de um sistema. Então, começa certo. Vai perder seu tempo? Você pode parcelar de quantas vezes você quiser. O sistema ele é entregue para você de forma 100%. Você já pega ele, já começa a fazer as alterações aqui. Eu não fico marrando, sabe? Pegou, começou a fazer as alterações, já pode aplicar no outro dia se você assistir todas as videoaulas de implementação. Ele é um plug and play, já está pronto. Duplicou, você pode utilizar se você já souber mexer no Notion. Se não souber, assiste as videoaulas lá que eu te ensino o tutorial exclusivamente para esse modelo, tá bom? Não te ensino sobre Notion, te ensino a você mexer nesse modelo e fazer as alterações que precisa ser feito ali para você colocar, para gerar aí na sua operação. Além do mais, é isso que eu queria ensinar para vocês. Tomara que eu tenha somado na vida de vocês aí. Comente abaixo se você assistiu até o final. Pô, será um prazer. E também eu vou continuar trazendo vídeos para vocês nesse estilo, tá? Mais focado em vocês a ensinar aquilo que de fato muitas pessoas na internet não ensinam. Porque é uma forma de somar na vida de vocês, tá? Grande abraço, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.